Bem-vindos, viajantes do tempo e da alma, a este nosso santuário de saberes ancestrais. Sou o vosso guia pelas sendas ocultas das tradições, e hoje embarcaremos numa jornada fascinante, desvendando os mistérios que envolvem o dia 27 de outubro em terras lusitanas. Preparai-vos, pois este não é um dia qualquer. É uma data onde o véu que separa o nosso mundo do outro lado começa a adelgaçar-se, onde os sussurros do passado se tornam mais nítidos e a energia dos nossos antepassados se faz sentir de forma palpável. É um prelúdio, uma respiração profunda antes da grande travessia que se avizinha com os dias dos mortos. Em Portugal, o 27 de outubro não ostenta um grande feriado nacional, mas carrega em si a densidade espiritual de uma época de transição. Tradicionalmente, é um período de recolhimento e preparação, onde a memória dos que partiram começa a ganhar contornos mais definidos. Os nomes populares para estes dias variam de aldeia para aldeia, mas a essência é a mesma. A véspera dos finados, o tempo dos antepassados, ou o início da grande memória. É um momento de conexão profunda com os ciclos da natureza, onde a colheita chega ao fim e a terra se prepara para o descanso invernal, espelhando a própria mortalidade e o renascimento. No contexto religioso, o 27 de outubro na Igreja Católica Universal assinala a memória de diversos santos, como São Frumento, o primeiro bispo da Etiópia, e São Sabino de Catanza. No entanto, em Portugal, a sua importância espiritual nesta data particular está intrinsecamente ligada à proximidade do Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, e do Dia de Fiéis Defuntos, 2 de novembro, conhecidos coletivamente como finados ou Dias dos Mortos. É um período em que os católicos são chamados a rezar pelos seus entes queridos que já partiram, a visitar cemitérios e a acender velas. As súplicas neste dia e nos que se seguem são multifacetadas. Pedem-se orações pelas almas no purgatório. Pede-se a intercessão dos santos para a saúde e a proteção da família, e até mesmo por uma boa colheita que garanta o sustento no inverno. Muitos veem este tempo como uma oportunidade para pedir perdão, para agradecer e para se reconciliar com o seu próprio passado e o dos seus antepassados. Estas práticas cristãs, no entanto, assentam sobre um substrato de crenças muito mais antigas, de raízes pagãs que celebravam o fim do ano celta, o Samhain, onde se acreditava que o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornava translúcido. Para compreendermos a profundidade do 27 de outubro, precisamos de recuar no tempo, até as origens das celebrações dos mortos. Muito antes da cristianização, os povos celtas da Península Ibérica celebravam o Samhain, um festival que marcava o fim do verão e da colheita e o início do Ano Novo Celta. Era a época em que os espíritos dos antepassados e por vezes outros seres do outro mundo podiam atravessar para o nosso plano. As fogueiras eram acesas para guiar os espíritos amigos e afastar os malévolos. As portas das casas eram deixadas abertas e comida era preparada para os entes queridos que regressavam. Com a chegada do Império Romano, algumas destas festividades fundiram-se com as suas próprias celebrações dos mortos, como a parentalia. Séculos mais tarde, a Igreja Católica, numa estratégia de assimilação, estabeleceu o Dia de Todos os Santos a 1 de novembro e o Dia de Fiéis Defuntos a 2 de novembro. No entanto, as antigas crenças pagãs não desapareceram por completo. Elas foram ressignificadas, persistindo no folclore e nas tradições populares. Em Portugal, esta fusão é evidente. A crença de que os mortos regressam às suas casas nesta época manteve-se viva. O pão por Deus, uma tradição em que as crianças, e noutros tempos, os mais pobres, iam de porta em porta pedir oferendas para as almas santas, é um eco direto das antigas oferendas aos espíritos. A própria visita aos cemitérios, a limpeza das campas e a iluminação com velas não são apenas gestos de piedade cristã, mas também rituais de honra e apaziguamento dos antepassados,
garantindo a sua benevolência e a proteção sobre os vivos. O 27 de outubro, portanto, não é apenas um dia aleatório no calendário. É a primeira nota de uma sinfonia mística, o primeiro tremor na fina cortina que separa a vida da morte, preparando o terreno para a comunhão mais profunda que se estabelecerá nos dias seguintes. É o momento em que a consciência popular se volta para o legado dos que já não estão entre nós, reconhecendo a sua presença contínua e a sua influência no nosso destino. Neste dia de transição, o universo envia-nos sinais de destino que, se soubermos interpretar, podem guiar-nos e alertar-nos. As antigas vozes da natureza e do cotidiano, as Narodni Primeti. 1. Tempo e colheita. Se no dia 27 de outubro o tempo está calmo e sem vento, o inverno será brando. A calmaria neste dia é um presságio de um inverno suave, com menos geadas severas e tempestades, o que era vital para a sobrevivência das colheitas e do gado, e para o bem-estar das comunidades. A natureza dá sinais de clemência. 2. Chuvas e abundância. Chuvas a 27 de outubro, ano de fartura no linho e no cereal. Acredita-se que a água que cai neste dia abençoa a terra, garantindo uma colheita abundante no ano seguinte, especialmente de linho, essencial para o vestuário, e de cereais, a base da alimentação. É a promessa de que a terra não esquecerá quem a semeia. 3. Vento do mar. Se o vento sopra do mar neste dia, a pesca será abundante. Os pescadores observavam atentamente a direção do vento. O vento do mar, neste período, era visto como um portador de cardumes, prometendo boas pescas e sustento para as comunidades costeiras. É o mar a entregar os seus dons. 4. Céu vermelho ao pôr do sol. Céu rubro ao pôr do sol, a 27 de outubro, presságio de chuva e frio em breve. Um céu tingido de vermelho, embora belo, era um aviso da natureza. A intensidade da cor vermelha indicava a presença de umidade na atmosfera, sinalizando a chegada de frentes frias e precipitação, preparando as pessoas para se abrigarem e protegerem as suas casas e animais. 5. A neve precoce. Se nevar a 27 de outubro, o inverno será longo e rigoroso. Embora rara, uma queda de neve tão cedo era um sinal de que o inverno seria implacável, prolongando-se e trazendo muitas dificuldades. Era um aviso para reforçar os preparativos para o frio intenso. 6. A aranha na casa. Encontrar uma aranha a tecer a sua teia na casa neste dia significa que o dinheiro nunca faltará. A aranha, tecelã de destinos e de armadilhas, é vista como um símbolo de prosperidade e sorte no lar. A sua presença ativa de tecelagem sugere que a riqueza e o sustento serão constantemente tecidos e atraídos para a família. É um bom presságio para as finanças domésticas. 7. Moeda encontrada. Quem encontra uma moeda no chão a 27 de outubro terá um ganho inesperado. Encontrar dinheiro, por mais pequena que seja a quantia, é um sinal de que a sorte financeira está do seu lado. É o universo a enviar um pequeno presente, prometendo que mais prosperidade está a caminho. Guarde-a como um amuleto. 8. Pão que cai no chão. Se o pão cair no chão, cuidado com os gastos excessivos. O pão, símbolo de sustento e abundância, quando cai, pode ser um alerta para a fragilidade das finanças. Acredita-se que este incidente adverte contra o desperdício e os gastos impulsivos, sugerindo que tempos de maior parcimônia podem ser necessários para evitar a escassez. Honrar o pão é honrar a prosperidade. O mundo onírico. Sonhos na noite de 27 de outubro. Nesta noite em que os véus se adelgaçam, os sonhos ganham uma intensidade e significado especiais, muitas vezes comunicando mensagens do além ou do nosso subconsciente mais profundo. Preste atenção aos detalhes. Sonhar com antepassados. Ver os seus antepassados, especialmente os falecidos, é um sinal poderoso. Se eles aparecem felizes e sorridentes,
É um presságio de proteção e bênção. Estão a abençoá-lo e a dizer que estão em paz. Se parecem tristes ou perturbados, pode ser um pedido de oração ou um aviso sobre alguma questão familiar que precisa da sua atenção. Não se assuste, mas reflita sobre as suas vidas e o que pode ser aprendido. Sonhar com água limpa significa purificação e renovação emocional. Problemas antigos podem estar prestes a ser resolvidos, e a sua alma anseia por clareza. É um bom presságio de cura e paz interior. Sonhar com florestas escuras ou labirintos pode indicar confusão ou um período de incerteza na sua vida. É um convite a procurar clareza, a meditar e a confiar na sua intuição para encontrar o caminho certo. Não temas o desconhecido, mas encara-o com prudência. Sonhar com chaves simboliza a descoberta de soluções para problemas ou o desbloqueio de novas oportunidades. Preste atenção ao que a chave abre. Pode ser uma porta para um novo capítulo na sua vida ou a revelação de um segredo importante. Sonhar com pássaros a voar representa liberdade, aspirações e a sua capacidade de superar obstáculos. Se os pássaros voam para o céu, os seus desejos mais profundos podem ser realizados. Se caem, pode haver desilusões temporárias, mas a capacidade de voar permanece. A sua alma anseia por elevação. Os nascidos. Sob este dia, Rojden e Vetuden. Os nascidos a 27 de outubro são influenciados pela energia do escorpião, com um toque da sensibilidade Libra, caso estejam no cúspide. São indivíduos de caráter forte, profundos e misteriosos, com uma intuição aguçada que lhes permite perscrutar além da superfície. Possuem uma mente analítica e uma grande capacidade de transformação, sendo capazes de renascer das cinzas como a fênix. A sua lealdade é inabalável para com aqueles que amam, mas podem ser igualmente inflexíveis com quem os desilude. Têm uma atração natural pelos mistérios da vida e da morte, e frequentemente são os guardiões de segredos familiares. A sua vida é uma constante busca por significado e verdade, e tendem a ter uma perspectiva única sobre o mundo. São dotados de uma rara resiliência e de uma capacidade de cura, tanto para si mesmos quanto para os outros. Muitas vezes, parecem possuir uma sabedoria que transcende a sua idade, como se tivessem acesso a memórias ancestrais. A sua jornada é marcada por intensas emoções e por uma profunda necessidade de compreender os ciclos da existência, tornando-os conselheiros natos e almas velhas que carregam o peso e a beleza do tempo. Nomes abençoados. Imeninique. Neste dia, celebramos os que carregam nomes como Sabino, Frumento, Otávio, Vicente e Emília. Vamos honrar a essência de um deles, Sabino. Os que ostentam o nome Sabino são frequentemente vistos como pessoas de grande sabedoria e discernimento. Possuem uma calma interior que lhes permite enfrentar desafios com serenidade, e a sua natureza contemplativa leva-os a procurar o conhecimento em todas as suas formas. São protetores dos seus, com um forte sentido de justiça e uma profunda compaixão. Carregam a energia da terra, da estabilidade e da verdade. São almas fiéis e confiáveis, cuja presença traz segurança e paz àqueles que os rodeiam. São os pilares que sustentam as comunidades, com uma integridade inabalável e um coração generoso. Pio. O que fazer? Tradições e rituais para o dia da purificação ancestral. Este dia é crucial para preparar o ambiente e a alma para a chegada dos antepassados. Não é um dia para meros ritos vazios, mas para uma conexão genuína com o legado que nos precede. 1. A purificação da casa e da alma. Objetivo: limpar o espaço físico e energético da casa, tornando-o acolhedor para a visita dos antepassados e afastando energias negativas. É uma forma de honrar os que partiram e de criar um santuário de paz. O que é necessário? Água, sal grosso
incenso de alecrim ou arruda, um pano limpo, um recipiente para a água. Quando e como fazer? Comece pela manhã. Primeiro, faça uma limpeza física rigorosa da casa, varrendo e arrumando cada canto. Depois, num recipiente, coloque água e um punhado de sal grosso. Com o pano embebido nesta solução, limpe os batentes das portas, as janelas e os cantos de cada divisão, de dentro para fora da casa. Enquanto limpa, visualize a remoção de todas as energias estagnadas ou indesejadas. Ao terminar, despeje a água suja na rua ou num ralo, imaginando que leva consigo tudo o que não serve. De seguida, acenda o incenso de alecrim ou arruda e passe-o por todos os cômodos, começando pela entrada e terminando na divisão mais distante, mentalizando a proteção e a bênção sobre o lar. Deixe uma janela um pouco aberta para o fumo circular e levar as impurezas. O que fazer depois? Acenda uma vela branca na sala de estar ou num local central da casa, como um sinal de boas-vindas e de luz para os antepassados. Deixe-a arder em segurança. Permita que a sensação de limpeza e de paz preencha o seu lar. 2. O altar dos antepassados, ou canto de memória. Objetivo: criar um espaço sagrado de memória e conexão com os seus entes queridos falecidos, onde pode honrá-los e sentir a sua presença. É um ponto focal para a gratidão e a lembrança. O que é necessário? Uma pequena mesa ou prateleira, fotografias dos antepassados, velas, brancas ou coloridas, flores frescas, crisântemos ou cravos brancos são tradicionais. Pequenos objetos que pertenceram aos falecidos. Água fresca, um prato com pão e vinho, ou os seus pratos preferidos. Quando e como fazer? No final da tarde, escolha um canto tranquilo da casa. Cubra a mesa com um pano limpo. Coloque as fotografias dos seus antepassados. Ao lado, disponha as velas e as flores frescas. Adicione pequenos objetos simbólicos. Coloque um copo de água fresca. A água é um elemento de purificação e oferece refrigério aos espíritos que viajam. Se desejar, coloque um pequeno pedaço de pão e um cálice de vinho, ou o prato preferido do antepassado, como oferenda. Acenda as velas uma a uma, chamando mentalmente ou em voz baixa o nome de cada antepassado que representa. Diga uma oração, ou simplesmente partilhe os seus pensamentos e sentimentos com eles. A intenção é o mais importante. Texto para meditação, oração, sugestão. Amados antepassados, nesta noite dos véus tênues, abro o meu coração e o meu lar para a vossa presença. Que esta luz vos guie, que estas flores vos honrem, e que a minha memória vos mantenha vivos. Que a vossa sabedoria e proteção me acompanhem. Que a paz esteja convosco, e que a paz esteja em mim. Gratidão por tudo o que me destes. O que fazer depois? Mantenha o altar limpo e as velas acesas nos dias que se seguem, repondo as flores e a água. Deixe as oferendas por um dia, e depois descarte-as com respeito. O pão e o vinho podem ser levados para a terra, as flores para o cemitério. 3. A oração das 3 velas pela proteção familiar. Objetivo: invocar proteção divina e ancestral para a família, purificar as energias e reforçar os laços. É um ritual simples, mas poderoso, para este período de maior vulnerabilidade espiritual. Mari, o que é necessário? 3 velas brancas, um fósforo ou isqueiro, um local seguro para as acender, um pires ou castiçal. Quando e como fazer? À noite, antes de dormir, escolha um local tranquilo. Acenda a primeira vela e diga: pela alma dos meus antepassados, que a luz ilumine o meu caminho e o da minha família. Acenda a segunda vela e diga: pela proteção divina, que nenhum mal nos atinja e que a harmonia prevaleça. Acenda a terceira vela e diga: pela união e amor da minha família, que sejamos sempre abençoados e fortalecidos. Concentre-se nas chamas
Visualize a sua família envolta numa luz protetora. Sinta a presença dos seus antepassados e a paz que advém da sua proteção. O que fazer depois? Deixe as velas queimarem completamente em segurança. Se não puder deixá-las, apague-as com um abafador, nunca soprar para não afastar a energia, e reacenda-as na noite seguinte, até se consumirem. Tradições culinárias para o dia da purificação ancestral. Neste dia, a culinária é simples, mas cheia de significado, preparando o paladar e o coração para as celebrações mais robustas dos dias de finados. Broas dos mortos, ou broas de castanhas. Embora mais associadas ao dia de Todos os Santos, a preparação destas broas pode começar a 27 de outubro. São pequenos bolos à base de farinha, batata doce, abóbora, especiarias, canela, cravo e, por vezes, frutos secos como as nozes ou as castanhas. A sua doçura e aroma quente invocam conforto e a memória dos que partiram. A sua presença na mesa é um convite à partilha e à lembrança. Castanhas assadas ou cozidas. As castanhas são um alimento ancestral, associado à abundância e à época outonal. Assá-las ou cozê-las neste dia, acompanhadas de um copo de água-pé ou jeropiga, é um ato de partilha e de celebração da colheita. Simbolizam a ligação à terra e a perseverança. É um alimento que conforta e une. Água fresca e pão caseiro. A simplicidade do pão caseiro fresco e da água pura é fundamental. Ambos são símbolos de vida, sustento e purificação. Deixar um pouco de pão e um copo de água no altar dos antepassados é uma oferenda humilde, mas profundamente significativa, para saciar a sede e a fome dos espíritos viajantes. O que não fazer? Os rigorosos proibidos da noite dos véus tênues. Ignorar os avisos deste dia pode trazer consequências indesejadas. Respeitar os interditos é uma forma de se proteger e de honrar os mundos que se tocam. 1. Evitar grandes festividades e barulhos excessivos. Este não é um dia para celebrar com euforia. O ambiente espiritual torna-se mais denso e sério. Acredita-se que o barulho excessivo e a leviandade podem ofender os espíritos dos antepassados, que procuram um ambiente de reverência e paz. O desrespeito pode atrair energias negativas ou espíritos errantes que se sentem atraídos pelo caos, perturbando a harmonia da casa e da família. 2. Não varrer o lixo para fora da casa à noite. Varredores e varredeiras, guardai as vossas vassouras. Fazer isto pode varrer a sorte e a prosperidade para fora de casa, ou pior, pode atrair para dentro de casa os espíritos errantes ou as energias negativas que vagueiam nesta noite. O lixo simboliza as impurezas e varrê-lo para fora depois do pôr do sol, especialmente neste dia, pode abrir uma porta indesejada. 3. Não começar novos projetos ou empreendimentos arriscados. O período é de transição e recolhimento, não de novos inícios. Acredita-se que qualquer empreendimento começado neste dia estará fadado ao fracasso ou a enfrentar grandes obstáculos, pois as energias não são propícias à criação, mas sim à reflexão e à conclusão de ciclos. A sorte pode virar-se contra si. 4. Evitar discussões e conflitos familiares. A discórdia familiar é especialmente mal vista neste dia. Os laços familiares estão mais expostos à influência espiritual. Gerar brigas pode atrair maus agouros para a família, desagradar os antepassados e criar cisões que serão difíceis de curar. O rancor e a raiva abrem portas à infelicidade. 5. Não deixar portas e janelas abertas à noite. Com o véu entre os mundos mais fino, deixar-as abertas pode convidar não só os bons espíritos, mas também entidades indesejadas a entrar na sua casa. É uma forma de proteção física e espiritual, selando o seu lar contra influências externas que podem perturbar a paz. Feche-se ao que não conhece. 6. Não cortar unhas nem cabelo.
É uma superstição comum em muitos dias de recolhimento. Cortar unhas ou cabelo neste dia pode simbolizar um corte com a sua própria sorte, saúde ou até mesmo com a proteção dos seus antepassados. É um gesto que pode enfraquecer a sua aura e torná-lo mais vulnerável. Respeite o seu corpo como um templo. 7. Não emprestar nem pedir dinheiro. Lidar com dinheiro de forma transacional neste dia pode ser um mau presságio financeiro. Emprestar dinheiro pode significar que a sua própria fortuna será drenada. E pedir emprestado pode ligá-lo a dívidas persistentes. O fluxo financeiro deve ser mantido estável e sem alterações significativas para não perturbar a prosperidade. Mantenha os seus bens perto de si. 8. Não ignorar os idosos ou os mais necessitados. Neste período de conexão com os antepassados, é vital mostrar respeito e compaixão pelos mais velhos e pelos que sofrem. Ignorar um pedido de ajuda ou mostrar desrespeito pode trazer má sorte, pois os antepassados podem ver isto como uma falha na sua humanidade e na sua capacidade de cuidar dos seus próprios. Seja generoso e humilde. 9. Não plantar novas sementes ou plantas. Este não é o tempo de semear para o futuro, mas de colher o passado. Plantar neste dia pode simbolizar um crescimento fraco ou um esforço infrutífero, pois as energias da terra estão em transição para o descanso e não para a germinação. Espere o momento certo para os novos começos. 10. Não deixar roupas estendidas no exterior durante a noite. As roupas, especialmente as peças íntimas, absorvem facilmente energias. Deixá-las ao relento nesta noite pode fazer com que absorvam influências espirituais errantes, que podem ser levadas para dentro de casa, afetando a saúde ou o humor de quem as usa. Recarregue-as com a luz do sol, não com a sombra da noite. E assim, meus caros, chegamos ao fim desta nossa jornada pelo 27 de outubro. Que a sabedoria dos antepassados vos guie, que a proteção divina vos envolva e que a vossa alma esteja sempre em paz. Cultivem a memória, honrem o passado e preparem-se para as energias que se adensam. Até breve, e que a luz ilumine sempre o vosso caminho.